bem-vindos nesse nosso primeiro encontro. Eu vou fazer uma apresentação, né, do nosso programa de estudos durante esse ano de 2023, pelo menos aqui até o primeiro semestre, onde nós vamos enfocar o trabalho a respeito da prática clínica em Freud. Nesse primeiro encontro de hoje e no próximo encontro, ainda no mês de março, nós vamos discutir um texto de Freud chamado Sobre Psicoterapia, um texto de 1905, um texto de extrema importância para pensar a diferença da psicoterapia, a psiquiatria e a psicanálise. Ali o próprio Freud ele já começa essa diferenciação de uma forma um tanto quanto consistente. Tá? Qual seria a diferença, então, de um tratamento psicanalítico para um tratamento psicoterapêutico? Por que as duas coisas não devem serem confundidas jamais? Né? E isso tanto na questão da teoria, quanto na questão do método, quanto na questão do resultado do trabalho. Tá? Nós veremos ainda hoje, mas para o meio do nosso encontro de hoje, depois da apresentação aqui, pesquisas empíricas recentes que vão apontar para diferenciações nos campos da psicanálise, psiquiatria e da psicoterapia, tá bom? Então, a partir de hoje, nós vamos diferenciar esses três campos de trabalho e investigação, a psicoterapia, a psiquiatria e a psicanálise, não apenas pelas suas diferenças no que toca à formação de ambos os campos, né? Mas também e principalmente, sobretudo, a ética ao método do tratamento e aos resultados esperados de acordo com cada tratamento. Não basta apenas dizer que trabalhamos com a psicanálise, né? Vocês já sabem disso. É preciso, mais do que qualquer coisa, localizar, né, naquilo que a psicanálise se diferencia dos outros campos, para que a gente possa endereçar um tratamento onde não teremos dúvida de que é um trabalho psicanalítico. Tá? Isso tudo sem deixar de lado os objetivos do tratamento e os seus efeitos. Existem efeitos diferentes que podem ser comprovados empiricamente? Sim. O trabalho com a psicanálise, hoje nós temos aí algumas pesquisas, não muitas, né, mas temos algumas pesquisas que apontam para essas diferenças um tanto quanto interessantes, né? Porque, por exemplo, enquanto o objetivo do trabalho psiquiátrico ele vai ser alcançado na medida em que há uma estabilização do paciente, em que o paciente volta a ter uma vida de certa maneira funcional, né? Volta a produzir, volta a trabalhar, volta a se relacionar com seus familiares, para a psicoterapia há um trabalho de cessação de sintoma ou então de aceitação do sintoma, o que para nós é absurdamente ridículo, né? Absurdamente ridículo. No entanto, há muitos analistas que trabalham para fazer com que os pacientes aceitem os seus sintomas. Mas nós não podemos deixar de notar aqui que o sintoma com o qual trabalha a psicanálise não é o mesmo sintoma com o qual trabalha a psiquiatria e a psicoterapia. Né? Então, se nós não soubermos de que é feito o sintoma com o qual trabalhamos, como poderemos dissolvê-lo? Porque, a rigor, né, um trabalho psicanalítico que seja digno desse nome deve necessariamente curar o sujeito. Ok? Em abril nós vamos ter dois textinhos do Freud, dois textos super queridos meus, parceiros de longa data, chamado A Dinâmica da Transferência e também Lembrar, Repetir e Perelaborar. Notem que cada mês são praticamente 4 encontros, ou seja, são 12 horas de trabalho. Cada mês são praticamente 12 horas de trabalho. Então, em abril nós teremos basicamente assim 6 horas para trabalhar um texto de 10 páginas, A Dinâmica da Transferência. Onde esse texto vai nos abrir para o outro texto, Lembrar, Repetir e Perelaborar, que é onde Freud, de alguma maneira, constrói, né, e transmite o que é o tratamento psicanalítico
articulado com 3 conceitos fundamentais: recalque, inconsciente e repetição. Bom, então em abril iremos trabalhar com a leitura comentada desses 2 textos que nos abrem as portas para o que é o tratamento psicanalítico em Freud. Tanto em A Dinâmica da Transferência quanto em Lembrar, Repetir e Elaborar, o que nos chama a atenção é a transferência e sua relação com a repetição e com o recalque. O amor como efeito, nós vamos ver muito bem isso já no primeiro texto, o amor como efeito se produz, não é natural e pode ser manipulado para o bem do sujeito. Colette Soler, em um dos livros que nós vamos trabalhar, depois eu vou mostrar os livros para vocês nesse ano, ela vai dizer exatamente disso, né? Que a transferência é um tipo de repetição programada pelo analista. Né? Como que isso implica no tratamento? Né? Bom, o que não implica em dizer um bem, né, para o analista, para o médico ou para quem quer que seja. Ou seja, endereçar o nosso trabalho, o tratamento psicanalítico para o bem do sujeito não é a mesma coisa que dizer que vai ser o bem que o psicanalista espera, que a comunidade, que a medicina, que a sei lá o que, imagina que é melhor para esse paciente. Ok? Se tomamos, aqui, Freud, então, com o seu tratamento, inaugura uma nova era em que é possível estar em paz com as pulsões, e isso não é pouco. No texto de Freud, 1930, O Mal-Estar na Civilização, ele vai dar algumas entradas teóricas a respeito disso, quando ele vai dizer que o ser humano ele tem 3 fontes de sofrimento, basicamente assim que ele fala. A primeira é com relação à natureza, na qual ele é impotente, né? A segunda é com relação ao corpo, na qual ele também é impotente. A gente vai envelhecendo, vai ficando doente e morre. E a terceira é em relação àquilo que nós chamamos de amor. E essa Freud vai dizer que esse é o tipo de sofrimento que Freud vai denominar de desnecessário. Ao mesmo tempo que é desnecessário, Freud vai dizer que esse é o sofrimento, o pior de todos os outros sofrimentos. É o sofrimento na relação amorosa. Então, fazer as pazes com a pulsão é permitir uma certa liberdade ao amor. Ok? Se tomamos que o sofrimento humano, em sua maior parte, é desnecessário e consequência das relações do amor, o que temos como efeito de um tratamento é amar de uma nova maneira. Um novo amor, como insistiu Lacan diversas vezes. Acho que esse é um ponto muito importante que nós vamos trabalhar em abril, com essa ideia de que a psicanálise produz esse quê de algo novo na ordem do amor. Ou seja, de uma modalidade de amar extremamente engessada, a partir de determinados clichês, como vai dizer Freud já no comecinho do texto, nós vamos avançar para a possibilidade de amar de uma outra maneira. E é isso que nós escutamos na clínica com os nossos pacientes. É isso que nós passamos na nossa própria análise primeiro, para depois poder ouvir isso da boca dos nossos pacientes. É um tanto quanto interessante esse movimento. Em maio, a princípio, pode ser que não, mas a princípio, o último texto onde trabalharemos com Freud. O texto é Construções em Análise. Em um de seus últimos textos sobre o método clínico, Freud retoma e reorganiza o tratamento psicanalítico. Talvez o texto que mais toque na questão do tratamento do começo ao fim de uma psicanálise. Um texto cirúrgico e prático, que se inicia com uma questão: será que a negação é sempre uma afirmação do conteúdo recalcado?
A resposta bem direta é não. Esse texto sobre a negação, Freud ele vai dizer que foi instigado a escrever, esse texto sobre as construções em análise, o Freud diz que bem no meio do texto, né, ele vai dizer que ele foi instigado a escrever sobre isso a partir das questões que aparecem, quando ele publica A Negação, aonde as pessoas começaram a dizer, olha, tá negando é porque é verdade, né? Ou olha, se negou é porque é, né? E o Freud vai dizer que não tem nada a ver, que isso é uma psicanálise selvagem, isso é uma interpretação selvagem, e não é porque o paciente nega que aquilo que ele está negando tem algum valor ou alguma importância analítica. Nesse texto, então, nós vamos ver um Freud construindo um texto implacável que denuncia os abusos que certos analistas cometem em nome da psicanálise, de uma psicanálise. Vamos lá, né? Como se apenas os analistas soubessem, ou ainda, como se tudo que o analista acredita deve aparecer na boca do paciente como afirmação. Por exemplo, ao sonhar com uma mulher mais velha que seduz o sonhador, o analista escuta da boca do sonhador: não é a minha mãe. A interpretação selvagem faz pensar com uma falsa teoria, e por isso é tão importante o seminário deste ano, de que se trata de uma negação. De uma negação enquanto um mecanismo de defesa frente àquilo que é da ordem do recalcado. No entanto, ao invés de afirmar ao paciente que é sua mãe, Freud, muito tenaz, nos convoca a insistir que o paciente fale então desta mulher em seu sonho. Notem que quem vai dizer se é ou não é a mãe, se há ou não há traços, se representa ou não representa a mãe, é o paciente. O que Freud nos ensina então é que todo o arcabouço teórico da psicanálise depende de ser verificado empiricamente em cada caso. Mas esse verificado empiricamente em cada caso vai ser feito na medida em que o analista consegue, com suas intervenções, produzir esse efeito de associação livre de ideias, onde o próprio paciente, da boca dele, a partir dos seus conteúdos, dos seus conceitos, das suas ideias, da sua vida, que é única, vai poder dizer, afinal de contas, do que se trata. Então podemos dizer que a resposta a respeito de quem é essa mulher que seduz o sonhador vem como construção e análise, e não já pronta na cabeça do analista. A partir desse texto, então, vamos ficar um mês inteiro discutindo esse texto, vamos avançar para Lacan no que podemos pensar a respeito do inconsciente estruturado como uma linguagem, ou seja, naquilo que se produz pela via da fala e não pela via dos livros. Os dois próximos textos, de junho e de julho, que nós vamos trabalhar, são denominados Função e Campo da Fala e da Linguagem e a Instância da Letra no Inconsciente, ou a Razão desde Freud. Deixa eu pegar aqui. Acho que é a Instância da Letra no Inconsciente freudiano, ou a Razão... a Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud. Ambos os textos vocês encontram nesse livro Escritos, publicado pela Georges Sahar, do Jacques Lacan. Esses dois textos vão ser fundamentais porque a partir deles nós teremos uma possibilidade de compreender a clínica psicanalítica a partir do estruturalismo e da linguagem. Ora, por que da linguagem? Lacan não está mais buscando em um corpo biológico, a causalidade do sofrimento humano, da ordem de uma neurose, de uma psicose, uma perversão. Lacan ele começa a repensar a partir do elemento primordial da psicanálise freudiana todo o arcabouço teórico da psicanálise. O que Lacan vai dizer? Bom, se o meio com o qual trabalhamos
para acessar, descobrir, pensar, teorizar sobre isso que chamamos de inconsciente é tão somente a fala, talvez seja interessante recorrermos à teoria da linguística, da linguagem e do estruturalismo, como a gente vai ver durante o ano, para repensar a experiência psicanalítica. Então, nesses dois textos, Função e Campo da Fala e da Linguagem e a Instância da Letra, nós vamos verificar como Lacan pensa o inconsciente freudiano, o aparelho psíquico, que é uma coisa, de certa maneira, demodê no ensino de Lacan, né? Inclusive no seminário 11, Lacan vai dizer, estamos no campo do significante, para além do recalque. Ou seja, de alguma maneira, Lacan insiste nesse ponto, de que, na medida em que nós começamos a pensar a teoria de Freud a partir da teoria das linguagens, da linguística da linguagem, a partir do campo da linguagem, em relação à função da fala, nós precisamos de outros elementos teóricos. E aí, Lacan recolhe do texto freudiano, que é um dos textos que pretendo comentar com vocês em um dos sábados extras que nós teremos no seminário, chamado O Inconsciente e também o Recalque. Lacan pega desse texto e vai dizer, aqui nós temos signo, significado e significante. Notem, então, que todo o trabalho do tratamento psicanalítico passa a ser reconhecer de alguma maneira como essas estruturas elementares se organizam. E qual a direção que podemos dar a isso? Em agosto, então, nós teremos um texto, agosto e setembro, né? Nós estudaremos um livrinho da Colette Soler, denominado de O Inconsciente, que é isso. Acho que tem já uma versão nova desse trabalho de Colette Soler, tá? Não tenho certeza, acredito que tem. O Inconsciente, que é isso, da Colette Soler, onde eu vou selecionar alguns capítulos para a gente retomar Freud e Lacan na clínica atual a partir da perspectiva de Colette Soler, que, sinceramente, é indispensável. Depois de fazer essa retomada, nós voltaremos a um texto do Lacan que aparentemente é dificílimo, por isso demoraremos um mês inteiro nele, chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. Nesse texto, especificamente, Lacan vai nos orientar a respeito da ética, da política e da estratégia do analista em relação à prática da psicanálise. A partir então desses três elementos, nós vamos pensar como é o dia a dia na clínica, como é a nossa prática, o que fazer e como fazer. Texto imprescindível, tá? Em um seminário que se propõe a pensar a prática e a formação do analista. Em novembro, então, o último trabalho que nós iremos ler, esmiuçar e discutir é esse aqui do Isidoro Verg, chamado Os Discursos e a Cura. Vamos tentar aqui resgatar o livro todo, se for possível. Se não for possível, eu vou separar aqui 3 capítulos para a gente poder discutir a respeito dos 4 discursos e como isso acontece, como nós podemos pensar o trabalho clínico a partir desses elementos teóricos. Bom, em dezembro, para finalizar o ano e não o seminário, porque vocês vão ver que nós continuaremos, esse seminário tem a proposta de ser uma formação continuada de trabalho. Em dezembro, para fechar o ano,
nós vamos fazer uma retomada dos conceitos em 1 ou 2 encontros, tá? Onde alguns alunos que tiverem interesse de apresentar vão poder também apresentar ali, né, cada um o seu texto, o seu trabalho durante o ano. Somente quem tiver interesse, tá bom? Então vai ser como se fosse uma jornadinha interna, onde nós iremos falar sobre aquilo que todo o trabalho durante o ano produziu em nós. Tá? Inclusive eu pretendo fazer uma fala aí também nessa jornadinha de encerramento dos trabalhos. Bom, os livros que nós vamos pegar então, para ler Freud, né? Basicamente, esse aqui, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, tá? Da editora Autêntica. Os textos onde iremos discutir o trabalho de Lacan está aqui nos escritos, tá? Todos os 3 textos que eu coloquei aqui no programa estão nos escritos. O texto da Colette Soler, eu já mostrei para você, está aqui no livrinho Inconsciente, que é isso. Um livrinho porque basicamente são 100 e poucas páginas e traz para a gente de uma maneira muito tranquila, né, conceitos extremamente difíceis, onde nós iremos não só pensar o conceito, não só ler, nós vamos comentar, nós vamos discutir, nós vamos falar sobre, tirar dúvidas, né? E por último, o livro Os Discursos e a Cura, do Isidoro Velho. Marco, aonde entra a formação do analista em tudo isso? Talvez essa pergunta vocês estejam se fazendo nesse exato momento. Afinal de contas, nós não vamos estudar sobre a formação do analista? Aí é que está. Não somente para Freud, mas também para Lacan, o psicanalista é efeito, atenção, efeito de uma prática sobre o sujeito. Se nós então trabalharmos muito bem a formação teórica e conseguirmos com esse seminário, espero que sim, né, praticar nas nossas clínicas, nós veremos então se produzir esse efeito que Lacan, em 1967, no texto Proposição, vai dizer efeito de passagem de analisante a analista. Não por acaso, o último texto que nós vamos discutir é Os Discursos e a Cura, de Isidoro Velho, especificamente no ultimíssimo texto, onde Isidoro Velho fala a respeito do ato analítico, da formação do analista e também do discurso analítico, propriamente dito, dentro daqueles 4 que Lacan engenhou. Bom, pessoal, esse é o nosso programinha. Nós vamos trabalhar durante todo o ano, na medida do possível. Leremos todos esses textos de cabo a rabo e ainda alguns outros. Tá? Porque na medida do possível, vamos lá, atenção, tá? Talvez o tempo não seja o suficiente para ler todos esses textos, ok? Talvez, vai depender muito da dinâmica do nosso seminário, da dinâmica do grupo, que é já um grupo pequeno pensado justamente nesse aspecto. Tá? E também nós faremos alguns outros encontros aos sábados, para poder tirar as dúvidas e colocar algumas questões e de repente até ler outros textos. 3 textos que eu pretendo ler com vocês nesses encontros ao sábado, já a priori, durante o ano, é o Recalque e o Inconsciente, do Freud. Não leremos todo o Inconsciente, mas uma parte dele, especificamente no que trata o Recalque. E de Lacan, um texto um tanto quanto interessante, né, para a gente poder discutir, que é, deixa eu pegar aqui, está no outro, acho que está nos outros escritos do Lacan, né? Deixa eu pegar aqui, que vai ser num sábado, né? Que vai ser o texto extra, aqui, do Treber de Freud e do Desejo do Psicanalista.
tá? Tá também nos escritos de Lacan.